Meu público querido aqui do canal Dalvani Vitorino, após assistir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e toca o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui do canal Dalvani Vitorino. Gratidão! Fé com Obra é um presentão que a gente recebeu, né, do nosso grupo semeador. Então, a gente espera conseguir distribuir um pouquinho desse presente, né? Porque o que é bom a gente deve repartir com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. A gente sempre ouviu dizer muito da fé, que a fé sem obra é morta. Morta em si mesmo. Quem disse isso? Tiago. E eu fiquei surpresa, apesar da gente estar sempre estudando, né, ao longo desses anos na doutrina espírita, tá lá. A fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Exatamente. A fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Gente, eu achei isso tão bonito, gente. Por quê? Tá lá no Evangelho. Árvore boa é aquela que dá, exatamente, bons frutos. Então, a fé deu bons frutos. Crer é diferente de confiar. Porque quem crê, quem acredita, desacredita. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples que a gente costuma fazer, que é assim: eu acredito que vai chover. Não chove, então não faz sol, não chove. Confiar é quando a gente não tem, está passando por uma dificuldade, eu confio em Deus. Quem confia, confia. Agora, quem acredita, desacredita. Aí, no livro do Evangelho, a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Como eu falei, voltando lá, né, para a fé, que eu me surpreendi dela ser a mãe da esperança e da caridade, a caridade, para a gente evoluir até ele, olha a senha que é a caridade. Por que é a caridade? A caridade, ela está ao alcance de todos. Mas é mesmo? Eu pensava que a caridade, eu tinha que ter dinheiro para poder fazer a caridade. Não. Não só dinheiro. Você sabia? Vou contar uma história para vocês. Quem me contou foi a vozinha Zumira, lá do Grupo Semeador. Ela agora já desencarnou, né? Mas ela sempre foi uma trabalhadora muito grande do semeador, sempre, sempre. A avó Zumira, nada impedia ela disso, ela não teve filhos, ela considerava todo mundo filhos dela, né? Meus filhos eram netos dela, eu era filha dela, todo mundo era parente dela. Então a avó Zumira, gente, era um exemplo de verdade de ser humano. Sempre me chamando para ir em grupo, sempre ajudando as pessoas. Aí ela falou que ela é uma colônia de pessoas que têm hanseníase. Então ela falou que nessa colônia tinha uma senhora que era um exemplo de pessoa, porque ela estava na cama assim totalmente, sabe, assim atrofiada. Essa senhora, ela tinha dor física. Por que eu falo isso? Naquele momento que ela estava passando ali, e o exemplo que ela dava para as pessoas que iam visitar ela em cima da cama, faltando partes do corpo, feridas e tudo mais, e a lição de vida que ela dava, ela deu uma lição de vida para um médico de 25 anos que chegou perto dela, sabe, totalmente mudado a vida dele em questão de minutos que ele passou perto dessa senhora, e ela falou para ele: meu filho, e dando para você é um rapaz tão bonito, tipo, se olha no espelho, entendeu? Agradece do jeito que você é, porque olha só, quis mostrar como ela estava, e ela estava aconselhando ele, consolando ele, gente. Isso é para mostrar para vocês que a caridade independe até da saúde. Uma pessoa que está em cima da cama tem condição de ajudar outra pessoa. Sim, porque nós somos bem tratados. E essas pessoas, esses nossos irmãos que estão ali passando a necessidade, que é por isso que eu estou aqui falando, que a caridade, como está no Evangelho, ela está no topo de todas as virtudes, porque ela
ela está ao alcance de todas as pessoas. Como a gente já viu embaixo das marquises pessoas fazerem isso. Serem caridosas com os outros, guardar comida para o outro. Gente, a gente serviu um moço que estava cantando. O moço veio com fome, cantando. A gente até nesse momento lembrou do pai Francisco, né, gente? Que na maior dificuldade da vida dele, quando já não tinha mais nada, ele estava cantando. E aí a pessoa que estava junto com ele falou assim, mas pai Francisco, por que o senhor está cantando? Qual o motivo? Então, como é que o senhor consegue estar cantando se a gente não tem comida, a gente não tem dinheiro, a gente não tem casa, a gente não tem nada? Ele fez tudo que estava ao alcance dele. Ele ajudou as pessoas, ele deu tudo o que tinha, porque tipo assim, eu fiz a vontade de Deus. E Jesus nos certificou, gente, quando ele disse, cantando e sorrindo mesmo com fome, eu esperei por esse momento, quer dizer, fiz de tudo para ajudar ao próximo. Então agora eu estou 100% na mão de Deus. Sabe o que quer dizer isso, gente? Confiança. Que o pai Francisco fez tudo que estava ao alcance dele para ajudar as pessoas. Assim como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ele deu o anel de formatura, ele já não tinha mais nada para dar. Já não tinha mais nada, ele deu o anel. E a outra pessoa que procurou por ele, o rapaz, estava desempregado, com a mulher em casa passando necessidade, as crianças passando fome, mas o doutor Bezerra não tinha mais nem o que comer na casa dele para ele. Aí o que ele fez? Ele deu um abraço e falou, vai para casa. Jesus disse assim, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esses são os meus irmãos, porque o Bezerra estava dando a única coisa que ele tinha, era o abraço, gente. Para vocês verem como a caridade, ela está no abraço, ela está no ouvir, ela está numa palavra, né? Amiga, vai dar tudo certo, confia. Confia. Vocês já passaram por alguma experiência de não ter nada, de não ter aquele momento mais difícil da sua vida, seja na doença, seja no que for, e você falar assim, nossa, não vai ter jeito. E de repente teve jeito? Teve jeito? Aconteceu isso com o doutor Bezerra. Lembra da aula de matemática? Que o rapaz chegou e pagou adiantado para ele? Foi, aconteceu isso com ele. Pagou e foi embora, nunca mais voltou. Então, gente, Deus, nosso Pai, é dono de tudo isso. Deus é dono de tudo. Como diz Joana, considera-se herdeiro, herdeiros do universo. Olha só. Uma parte do universo te pertence, Joana fala. Já pensou se todos nós pensássemos assim, gente? Quantos males a gente ia evitar? Quantos desperdícios a gente ia evitar? Quantas maldades a gente ia evitar? Quantas coisas a gente ia fazer de bom para nós e para os outros? Gente, a fé com obra me fez eu fazer uma obra em mim mesmo e até uma retrospectiva não tão distante. Eu tive Covid. Então, em dado momento, eu pensei assim, meu Deus, eu não estou nem conseguindo respirar, né? Eu dava 2 passos e não conseguia respirar direito. Eu sou espírita, né? E os irmãos, eu me lembrei do Divaldo, né? Que foi reclamar com a Joana, porque nunca tinha recebido uma mensagem. Aí Joana falou, não, nunca recebeu? Não, porque eu nunca recebi. Eu recebo tantas mensagens para as pessoas, todo mundo pede consolo, eu tô aqui na dificuldade, sofrendo e não tenho uma mensagem. Aí Joana falou assim, mas em primeiro lugar, quando a mensagem vem, é para quem? Quem lê essa mensagem primeiro? Quem psicografa? Quem? Aí ele
ficou assim. Aí que ele foi notar que era para ele. Aí eu pensei, ué, eu estudo, eu leio. Aí eu vou na casa espírita, assisto palestra, né? Aí eu trabalho na mesa mediúnica, aí eu aplico o passe. Por que que então? Agora tá no momento de Covid, né? Tem um momento de você dar, um momento de você receber. Agora eu tô em casa, eu tô passando por essa dificuldade. Por que que eu não vou abrir uma mensagem e perguntar com esse meu quadro tão difícil que está se apresentando nesse momento? Gente, sem mentira nenhuma. Eu abri 2 mensagens, eu li uma e depois li outra. Uma eu tirei, era do Chico Xavier, quando Maria disse para ele, tudo passa. Aí eu coloquei na porta de casa, assim, do meu quarto, tudo passa. Todo lugar eu botava tudo passa, botei tudo passa na geladeira, que era para me ler assim, tudo passa. Quando eu sentia dor, eu olhava e tudo passa, vai passar. E a outra era de Joana de Ângeles, estava escrita assim, espera. Espera, porque você, né, na mensagem diz assim, precisa espalhar a mensagem espírita. Espalhar a mensagem. Ó, o que eu tô fazendo aqui, né? Espalhar a mensagem. Falar do Cristo com alegria. Dizer que existe um plano espiritual, um mundo espiritual, que ninguém morre. Isso é obra. Ó, a fé em Deus, nos espíritos e a obra. O Haroldo Dutra diz, ele conta, é muito bacana na palestra dele, que é assim, acreditar em Deus é colocar o carro em ponto morto, pegar a chave e entregar na mão de Deus e deixar que ele dirija a sua vida. Quando ele diz isso, é confiar nos momentos de dificuldade. É saber que existe um Deus, é saber que nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros do universo e de alguma forma um pedaço dele nos pertence, como diz Joana de Ângeles. Deus se relaciona com você de acordo com a sua evolução. Olha só, eu tenho um netinho de 8 meses. A gente não trata uma criança, e tenho 4 filhos, adultos. Por que eu dei exemplo que eu tenho um netinho? Porque hoje é o netinho que faz parte da nossa vida, que é uma criança. Os outros filhos meus, que são meus filhos, estão adultos. Então a gente não trata esses adultos como trata uma criança. A gente não cobra da criança como a gente cobra dos adultos. Então Deus conhece a nossa evolução e Ele trata cada espírito de acordo com a sua evolução. Olha, gente, eu achei isso fantástico, gente. Então, pelo menos, né, eu botei aqui que pelo menos deveria ser assim, a gente tratar, né? Aí tá aqui, fé é o padrão da sua relação com Deus. Olha só, que lindo, né? Fé é o padrão da sua relação com Deus. Eu ouvi isso numa palestra do Haroldo. Esperança é o padrão de relação, é o nosso padrão de relação e com o nosso próximo. Joana tem uma frase muito, mas, gente, é uma frase de grande importância para a nossa vida, quando a gente fala de fé com obra. Ela diz assim, a sua palavra convence. A nossa palavra, nossa, minha, sua, convence, mas o nosso exemplo arrasta. Falar, falar e não fazer nada. Fé é quando todas as portas se fecham, mas você não desiste. Foi o que aconteceu com o Pai Francisco. Que ele deu tudo que tinha, ninguém o ajudou, ele ajudou. Aí ele falou, agora eu estou 100% na mão de Deus. E em Deus ele confiava. Aí falou aqui, isso é confiança. A fé, disse Jesus, ele disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha que se mova e ela se moverá. Ah, gente, levaram um menino até Jesus, porque já haviam levado aos seus discípulos e eles não o curaram. Aí levaram para Jesus. Sabe o que Jesus disse? Ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco?
Aí. Jesus fala todos os dias isso pra gente. Ô raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? É pra gente pensar nisso. A gente gostaria, não, a gente quer que Jesus esteja conosco sempre. Mas a gente precisa se modificar, se transformar, né, gente? Ter um pouquinho da fé, como ele disse, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que a gente já moveria essas montanhas, gente. Montanhas é os nossos problemas, capazes de vencer as nossas mazelas morais, né, gente? Porque a luta, ela nunca é contra as outras pessoas. A luta, ela é conosco mesmo. Porque o Chico dizia, quando nós estamos bem por dentro, tudo por fora tá bom. Nossa, mas que coisa incrível, mas tá acontecendo tanta coisa ruim no mundo. Tá. Mas se você ficar desesperado, vai deixar de acontecer coisa ruim no mundo? Deu para entender isso? Era isso que o Chico estava falando. Então, quando eu penso coisas boas, ó as ondas, ó. Vai para o universo. Mas se for coisas boas, vai ajudar. Então, você imagina muitas pessoas pensando no bem, agindo no bem, falando no bem. Ajuda, né, gente? Então, é isso. O horizonte está a nos aguardar, mas precisamos avançar. Fé, caridade e esperança. Como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, muitas vezes seguir ao Cristo Jesus significa perder as esperanças na terra para conquistar as dos céus. Nós gostaríamos de conquistar as coisas da terra ou perder as esperanças da terra para conquistar a esperança das coisas dos céus? Gratidão a todos vocês encarnados e desencarnados que estão aqui presentes, né? Então, vocês que entrarem no YouTube, gostarem, assistir essa palestra, toca o sininho, se inscreva no canal, deixa o seu comentário carinhoso. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Que tenhamos luz de paz, de amor, de sabedoria, de fé, de esperança, de caridade. Que Jesus permaneça no nosso coração, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos olhos meus. Olhos que me foram dados por Deus. Olhos que fitam o céu cor de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro a ti, eu imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa vida, numa outra existência, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro, ouvido que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz
que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos, eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa expiação, numa outra encarnação, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de cirurgias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra encarnação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, é um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de um companheiro, de alguém que nos dê a mão. Nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, ou um ombro para eu chorar, eu não reclamarei, não lastimarei e nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci, e pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Gratidão a todos vocês que entram no canal da Alvane Vitorino, que se inscreve no canal, que compartilha os vídeos, que deixa o seu like e um comentário carinhoso, porque isso ajuda o canal da Alvane Vitorino. Gratidão, muita paz.